Se você quer saber o que são medidas protetivas, quais são as medidas protetivas, qual o procedimento para se conseguir uma medida protetiva, onde buscar as medidas protetivas, fique comigo até o final, pois falaremos desse e outro assunto. Sejam todos bem-vindos ao canal Direito com Oficial de Justiça. Eu me chamo Denis Arruda e sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O objetivo do canal é toda semana trazer um assunto novo sobre direito, sobre os temas inerentes à nossa atuação como oficial de justiça. Então, para que esse assunto e outros temas cheguem ao conhecimento de mais pessoas, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, para que o canal possa crescer, e esse assunto possa atingir a mais pessoas. É muito simples, basta clicar no botão inscreva-se. Se você ainda não é inscrito, faça isso. Clique também no sininho de notificação para que toda vez que um assunto novo for lançado aqui no canal, você será notificado. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer e para que possamos contemplar outras pessoas, porque quanto mais inscritos tiver no canal, a chance do tema do canal aparecer nas pesquisas é bem maior. Dito isto, então bora pro vídeo. Dando sequência ao assunto que vimos na semana passada, no vídeo passado, que se tratava de violência doméstica, Lei Maria da Penha, medidas protetivas, hoje nós estaremos entrando no assunto exclusivamente sobre as medidas protetivas. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link para você assistir o primeiro vídeo. Pois bem, o que são as medidas protetivas? As medidas protetivas são os instrumentos jurídicos e legais que visam garantir a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica. Na primeira parte desse vídeo nós vemos que a violência doméstica ela não se restringe à violência física, Ela também vai atingir a violência psicológica, a violência sexual, patrimonial e moral. Então isto é materializado por meio de um documento que a vítima recebe e o agressor informando da concessão das medidas protetivas. E quais seriam essas medidas protetivas? A lei ela nos traz um rol exemplificativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que as medidas protetivas que constam lá, elas podem se adequar de acordo com a situação. Ela traz um rol e o juiz irá analisar o caso concreto, qual medida se adequa mais à situação. Entre as medidas mais comuns, encontramos o afastamento do lar, do domicílio, o local de convivência com o ofendido. É a proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, determinada distância, a frequência a determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Enfim, como falei, o rol é exemplificativo. A lei traz algumas das medidas, mas o juiz pode adequar a situação do caso concreto, de acordo com a situação da vítima da violência doméstica. Pois bem, uma vez constatada que a vítima está sofrendo uma violência doméstica, qual o procedimento para ela conseguir as medidas protetivas de urgência? Primeiramente, ela deve juntar provas, vídeos, conversas de WhatsApp, testemunhas, o máximo de provas que ela conseguir, para as autoridades terem um fundamento para decidir sobre a concessão das medidas protetivas. E no caso da vítima de agressão, ela não ter provas, nesse caso, a palavra da vítima tem bastante importância, pois é bem melhor proteger e depois averiguar do que averiguar e depois não poder mais proteger. Uma vez que a mulher está sendo vítima de uma violência doméstica, ela deve procurar uma delegacia especializada na cidade onde tenha, ou uma delegacia normal. Ela também pode procurar o Ministério Público, ela ainda pode procurar a Defensoria Pública e o advogado. Todos esses caminhos ela pode utilizar para buscar a concessão das medidas protetivas. O juiz, ao receber o pedido, ele terá um prazo de 48 horas para fazer a análise. No caso, se ele entender realmente que a vítima tem necessidade das medidas protetivas, ele vai conceder esse prazo. O oficial de justiça, ao receber o mandado com as medidas protetivas, terá também as 48 horas para cumprimento. Eu, como oficial de justiça, eu cumpro de forma imediata. Quando recebo uma medida protetiva, eu deixo tudo o que eu estou fazendo e já irei cumprir. Porque eu iria me sentir muito culpado em saber que uma vítima tem uma medidas protetivas e
ela estaria nas minhas mãos, não foi notificada a tempo de acontecer um crime mais grave. Na minha carreira de oficial de justiça, eu já devo ter cumprido mais ou menos umas 100 medidas protetivas. E toda vez que eu recebo o mandado para cumprir, imediatamente eu saio para o cumprimento. E as medidas protetivas têm prazo de duração? Bem, as medidas protetivas elas apresentam caráter excepcional. Elas devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Portanto, cabe ao magistrado, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, analisar as peculiaridades de cada caso. Pode conceder por 30 dias, por 90 dias, 120, cada caso concreto que vai ser analisado, cada situação, e o juiz determinará o prazo. Os tribunais, eles vêm entendendo, apesar da lei não falar em prazo de concessão das medidas, eles vêm entendendo que é 180 dias a medidas protetivas prorrogáveis por igual período. Mas, como eu disse, na lei ela não prevê um prazo. É a situação concreta que vai dizer qual seria o prazo ideal para aquela situação. E quando a vítima tem a medida protetiva em seu favor e há uma violação, o agressor não respeita as medidas protetivas, o que acontece? Bem, em primeiro lugar, no próprio mandado já vem alertando o suposto agressor que se ele violar, ele está sujeito a uma prisão preventiva. Deixa-se bem claro que essa violação é de forma intencional. Ou seja, no caso de uma vítima ter uma medida protetiva em seu favor e que o agressor tenha que manter uma distância dela de 100 metros e por acaso ele se encontra no supermercado sem um saber e a vítima já denunciar que foi descumprida as medidas protetivas, não é bem assim, não houve a intenção, né? A violação ela tem que ser de forma intencional. Além do suposto agressor poder ter sua prisão preventiva decretada, ainda existe um crime autônomo, que é o crime artigo 24A, que é descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas em lei. Então, ele vai estar sujeito a dois tipos de punições, né? Primeiro é a prisão preventiva decorrente da violação e depois um crime independente, né? Que ele vai estar respondendo um crime por violar as medidas protetivas. E se a vítima tem as medidas protetivas em seu favor e de repente ela resolve pedir para revogar porque ela se arrependeu, qual o procedimento? Ela pode fazer isso? Bem, em relação à medida protetiva, ela pode procurar um advogado, né? Ela pode ir direto no fórum, na defensoria e pedir para que aquelas medidas protetivas sejam suspensas. Quer seja porque ela já teve uma reconciliação com o suposto agressor, quer seja porque ela realmente desistiu das medidas protetivas. No entanto, o que tem que ficar bem claro é que quando há o pedido de medidas protetivas concedido, normalmente é em decorrência de uma violação doméstica. E se essa violação doméstica foi em decorrência de um crime, vai correr um processo independente também. As medidas protetivas podem até ser retiradas, mas o processo criminal ele vai dar seguimento. Muitas vezes a gente vê vítimas de medidas protetivas solicitando que seja revogada as medidas protetivas, aí depois quando a gente chega para intimar da audiência do crime autônomo, né? Mas foi retirado, isso aí foi retirado. Não é bem assim, as medidas protetivas elas podem até serem revogadas, mas o crime autônomo, é um crime de lesão corporal, um crime mais grave, ele vai continuar o processo. Ou seja, quando há concessão das medidas protetivas, são gerados dois processos. Um é o da medida protetiva e o outro é do crime que foi cometido, que gerou essas medidas protetivas. Ainda que de forma excepcional, há uma possibilidade do agressor pedir essa revogação, mas aí ele vai ter que juntar provas de que a violência não ocorreu, né? Vai procurar um advogado, a defensoria pública, e tentar demonstrar que a violência que está sendo imputada para ele não ocorreu. Ou, em outra situação, provas de que a vítima está tentando uma reaproximação, tipo mensagem de celular, a vítima pedindo para voltar, dizendo que se arrependeu, coisas nesse sentido. Então isso é de forma excepcional, mas em regra, somente quem pode pedir a revogação das medidas protetivas seria a vítima, né? Pois bem, e assim chegamos ao final dessa segunda parte desse assunto. Na próxima semana teremos um assunto novo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante para que o canal possa crescer e esse tipo de assunto chegue a outras pessoas. Um grande abraço a todos e fui!